Graça e paz a todos. Irmãos, vocês já devem ter visto no nosso boletim, também provavelmente perceberam já na projeção, que nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. Essa série foi intitulada Espiritualidade Reformada e nós de fato percebemos a necessidade de desenvolvermos uma série, como essa que nós estamos iniciando, porque frequentemente e infelizmente nós observamos que muitos irmãos abraçam a fé reformada, mas por muito tempo parece que eles seguem pensando que a fé reformada se refere apenas a um conjunto de doutrinas para ser cridas. Geralmente, quando pessoas abraçam a fé reformada, eles fazem isso porque entenderam os 5 pontos do calvinismo. E, meus irmãos, isso é um erro muito grande. Você reduzir toda a riqueza da fé reformada a um conjunto de doutrinas é um engano imenso. A fé reformada ela é muito mais do que isso. Ela não tem apenas um conjunto de crenças e doutrinas nos quais devemos crer, mas ela nos ensina também uma forma peculiar de praticarmos e de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Além disso, a fé reformada também nos dá uma cosmovisão, uma maneira de ver e de viver todos os aspectos da nossa vida para a glória de Deus. Então, a fé reformada inclui doutrina, inclui culto e inclui vida diária para a glória de Deus. E é nesse sentido que nós precisamos avançar. Chega de sermos reformados de 5 pontos apenas. Precisamos crescer em direção a isso. E justamente por isso, vamos então hoje iniciar a nossa série falando sobre o culto reformado. Eu não sei o que vem à sua mente quando você ouve o adjetivo reformado. A primeira vez que uma pessoa falou-me acerca de uma igreja reformada, eu pensei que tratava-se de uma igreja cujas práticas haviam sido reformuladas, haviam sido melhoradas e inclusive haviam sido modernizadas. Depois eu tomei um susto imenso quando eu descobri que essa dita igreja reformada tinha muito mais a ver com crenças e práticas do século XVI. Ou seja, não era uma reforma para frente, era uma reforma para trás no tempo. E quando a gente usa essa palavra no sentido teológico, a gente está usando numa concepção completamente diferente daquela que a gente usa normalmente. A gente geralmente usa essa palavra reformar quase sempre referindo-nos a edificações. E quando nós vamos reformar uma casa, geralmente nós estamos pensando em ampliá-la, melhorá-la e inclusive adicionar cômodos e espaços que ela não tinha anteriormente. Mas no sentido teológico, reformar é o sentido mais literal da palavra, que é dar forma novamente, ou reconstituir a forma original de determinada crença, determinada prática. Portanto, quando a gente pensa na fé reformada, estamos aqui falando de um movimento histórico e doutrinário específico, que remonta ao século XVI, e a intenção desses nossos irmãos reformadores não era inventar um cristianismo melhor, não era aperfeiçoá-lo. Na verdade, a intenção deles era retroceder às Escrituras e descobrir a forma originária da fé apostólica. Portanto, quando a gente fala hoje aqui num culto reformado, não estamos apenas falando em algo institucional, não estamos aqui falando apenas em um movimento histórico, estamos falando na intenção de retornar a um culto que seja verdadeiramente bíblico, um culto que esteja de fato fundamentado no ensino dos profetas e dos apóstolos. E para isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu,
eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Oremos. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor estará aqui nesse lugar conosco. Nós sabemos que o Senhor já recebeu a nossa adoração nessa tarde e nós te bendizemos por isso. E, Pai, sabemos também que toda a Escritura é inspirada e útil para ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. E por causa disso, ó Pai, nesse momento, quando o Teu povo se aquieta aqui para ouvir a ministração da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor instrua o nosso coração nos caminhos da justiça. Que o Senhor outra vez tenha misericórdia de mim e me use para a Tua glória. Que o Senhor outra vez tenha misericórdia dessa congregação e que o Senhor dê a eles atenção e que o Senhor dê a eles o privilégio de ouvir o Espírito Santo falando através das Escrituras. Essa é a nossa oração nessa tarde, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de tudo, precisamos esclarecer que, como vocês devem ter percebido da leitura desse texto, esse é um texto que não fala exatamente sobre culto. A nossa intenção, então, ao utilizar um texto como esse, que descreve a vocação do profeta Isaías, é que nós estamos aqui partindo do pressuposto de que o culto é um encontro com Deus. E o que nós vimos nesse texto, que acabamos de ler, é um encontro de Isaías com Deus. Então nós vamos expor esse texto para, a partir dele, extrair marcas de um verdadeiro encontro com Deus, de forma que nós possamos aplicar a nossa realidade de culto. Então, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, o que devemos desejar que aconteça? Por exemplo, hoje mesmo, agora mesmo, nesse momento de culto ao Senhor, dentre tantas coisas que podem ser vistas e experimentadas aqui, quais são aqueles elementos essenciais que precisam marcar um momento como esse, enquanto encontro com Deus? Olhamos para esse texto e a primeira resposta que ele nos oferece, você tem aí no boletim, é que o culto é um encontro com a grandeza de Deus. A narrativa do chamado de Isaías começa situando este evento que lemos no ano que morreu o rei Uzias. Cronologicamente, essa informação indica que essa visão aconteceu por volta do ano 740 a.C. Mas por que será que o autor sagrado faz questão de mencionar a morte do rei Uzias? O que é que ele tem a ver com tudo isso? Será que o profeta não está querendo nos dizer algo acerca do contexto histórico no qual se deu o seu chamado? Sim, meus irmãos, com certeza, com essa simples informação, Isaías nos diz muito.
E agora o que nós precisamos fazer é descobrir quem foi o rei Uzias e como foi o seu reinado. Nesse texto que nós lemos não temos essas informações, mas se você for, por exemplo, para o segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, você vai ler lá um relato extenso acerca desse homem, né, o rei Uzias. E o que o texto diz é que Uzias fez o que o Senhor aprova, e enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Depois o cronista prossegue, descrevendo fatos admiráveis acerca do reinado de Uzias. Pelo que está escrito, podemos facilmente perceber que o reino de Judá, o reino do sul, não conhecera nenhum outro rei como Uzias desde os tempos de Salomão. Ele foi um administrador eficiente, ele foi um líder admirável. Durante o seu mandato, Judá experimentou crescimento em todas as dimensões: política, militar, econômica e inclusive experimentou também desenvolvimento científico e tecnológico. Foram décadas de glória, décadas de prosperidade nacional, a ponto de o autor de Crônicas registrar no final do seu relato que Uzias tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se por toda a terra. Por isso, a morte de um homem como esse, o rei Uzias, marcava o final de uma era. E agora eu penso que você consegue imaginar a instabilidade social que tomou conta de uma nação inteira, como quando um líder desse porte morre. Eu acredito que você pode também imaginar o sentimento devastador de insegurança, angústia e incerteza que se abateu sobre todos os habitantes do Reino do Sul. Ainda mais agora que o império da Assíria começava a botar as suas garras de fora e muito em breve ameaçaria o Reino do Sul. Como eles poderiam se proteger sem esse grande líder que tiveram por várias décadas? E foi num momento exatamente difícil como esse, num momento doloroso como este, que Deus aparece para Judá. Aliás, que Deus aparece para Isaías. E o que foi que o profeta viu? Como é que Deus apresentou-se a ele? Antes de tudo, em meio a esse caos nacional, Isaías teve um encontro com a majestade de Deus. E é por isso que nós lemos no versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E eu fico pensando sobre esse texto, como o nosso Deus, ele é surpreendente. Justamente neste momento, em que na terra o reino físico encontrava-se extremamente abalado pela morte do seu rei, Deus descortina a visão do mundo espiritual e mostra para Isaías que, apesar de toda a instabilidade que se abatera sobre a terra, nos céus o Senhor continua sentado firmemente no seu trono. Ainda que haja turbulência na terra, o Senhor continua no céu, assentado e reinando soberanamente todo o universo. Nada é capaz de atrapalhar o Senhor, nada é capaz de desestabilizar o Senhor. Nem crise, nem fome, nem guerra, nada disso é capaz sequer de ofuscar a majestade do Senhor. E observando para esse texto, a gente vê que essa atmosfera de majestade, ela é ainda mais ressaltada quando você percebe que há uma fusão de cenários. Primeiramente, Isaías vê o Senhor sentado num trono, mas logo em seguida, Isaías percebe também que as abas das vestes reais de Deus, elas enchem o templo. Consegue perceber dois cenários completamente diferentes? A sala do trono, via de regra, deveria estar no palácio real. Mas aqui, a sala do trono, o trono de Deus, encontra-se no templo. E, portanto, Deus está sentado no trono, mas as suas vestes enchem o templo. O que nos mostra a superioridade do reinado de Deus sobre todos os reinos do mundo. A majestade de Deus, ela não se limita ao seu trono.
A majestade de Deus transborda e ela enche até o espaço do santuário, porque só Ele é o Rei soberano, o Rei de toda a terra, e ao mesmo tempo só Ele é o Deus eterno. E por isso Deus tem livre trânsito, seja na sala do trono, no palácio real ou no santo dos santos do templo. Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus eterno, e Ele é o soberano dos reis da terra. Mas além da majestade, Isaías se depara também com outros atributos divinos. E para isso agora entram em cena os serafins, que segundo alguns estudiosos da Bíblia, serafins são seres celestiais, cujo ministério central é exaltar a santidade de Deus. É o que lemos nos versículos 2 e 3, diz: acima dele, acima do trono, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus significa que Deus está completamente separado de qualquer forma de pecaminosidade. Seja a pecaminosidade dos homens, seja a pecaminosidade desse mundo caído, ou seja também a pecaminosidade do império demoníaco de Satanás. Deus está completamente distanciado, afastado e separado de tudo isso. Como nos ensina a Confissão de Fé de Westminster, Deus é um Espírito puríssimo. E isso é algo que não pode ser dito de nenhum outro ser, além do próprio Deus, né? Só Deus é totalmente santo. Além disso, não sei se você também percebeu no texto, os serafins, eles exaltam não apenas a santidade de Deus nos céus, mas eles exaltam também a glória de Deus na terra. Através dessa visão do trono celestial, Isaías teve um encontro não apenas com a majestade de Deus, não apenas com a santidade de Deus, mas também Isaías teve um encontro com a glória de Deus. E essa glória, esse encontro com a glória de Deus foi evidenciado pela presença de barulhos, tremores e fumaça. Na narrativa bíblica como um todo, isso é comumente apresentado para apontar, para sinalizar a presença gloriosa de Deus. Aconteceu basicamente a mesma coisa no deserto do Sinai. Quando Deus entrou em aliança com os hebreus, quando eles estavam saindo do Egito, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre o monte. E por causa disso o monte fumegava. Por causa disso o monte tremia e havia um forte barulho de trovões e de trombetas. E é interessante no texto de Êxodo que diz que não apenas o monte tremia com a presença gloriosa de Deus, mas o próprio povo que se encontrava ao pé do monte tremia também diante do peso da glória de Deus. E por isso tudo, eu creio que uma primeira aplicação que nós precisamos fazer desse texto é que, a fim de termos um culto reformado, a fim de termos um culto genuinamente bíblico, nós devemos, antes de tudo, aprender a cultuar a Deus com reverência. Eu creio que você notou que nessa experiência do chamado de Isaías, tudo o que aconteceu foi totalmente centralizado na pessoa de Deus. Embora haja outros personagens e elementos nessa narrativa, nenhuma delas ou nenhum deles rouba nem ofusca o protagonismo de Deus. Pelo contrário, todos os personagens e todos os elementos apontam em uníssono para a grandeza de Deus. E aqui nós temos a nossa razão para dizer que o culto verdadeiro, o culto reformado, ele precisa ser pautado antes de tudo com a nossa reverência, ou pela nossa reverência. É porque o culto não é sobre nós, o culto não é sobre a nossa igreja, o culto não é sobre as nossas preferências, o culto é sobre Deus.
E quando nós temos consciência que estamos diante dele, a nossa atitude não deve ser outra, senão de reverência. O culto deve ser teocêntrico, e isso deve inspirar em nós santo temor e reverência diante dele. Observe, por exemplo, os serafins, mesmo eles sendo seres espirituais que vivem em santidade na presença de Deus, pelo que eles dizem no texto, que lemos, eles reconhecem claramente a distância que existe, ou a distância em que eles se encontram em relação à santidade total e absoluta do Senhor. E por causa disso, eles também demonstram reverência. Eles cobrem seus pés e eles cobrem os seus rostos na presença de Deus. E eu creio, meus irmãos, que aqui nós também deveríamos imitar a conduta dele. Quando nós nos reunimos aqui, no dia do Senhor, nós não podemos agir como se estivéssemos diante de um exercício religioso qualquer. Apesar desse ser um ambiente familiar a nós, apesar de estarmos aqui entre pessoas que nos são familiares, nós precisamos ser tomados da consciência de que esse momento de culto é um momento de encontro coletivo com Não sei se você já viu a mesma coisa, mas eu já estive em alguns cultos ditos avivados, onde havia diversas manifestações de dons espirituais extraordinários, havia louvores fervorosos, haviam diversas manifestações de glorificação a Deus, mas ao mesmo tempo, estranhamente, não havia reverência. As pessoas se movimentavam o tempo todo, as pessoas conversavam o tempo todo, as pessoas entravam e saíam do recinto do culto o tempo todo. E o mais impressionante ainda que eu achei é que até os últimos minutos do culto ainda tinha crente chegando ao templo. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde está a reverência desse povo? Apesar de toda essa aparência de fervor, apesar de toda essa aparência de intimidade com Deus, será que eles têm consciência de que verdadeiramente estão na presença de Deus? Ou eles estão apenas tendo uma experiência com a religião humana? Se temos consciência da grandeza de Deus, se temos consciência da importância desse momento de culto a Deus, então, meus irmãos, é coerente que nós nos preparemos para isso. Tiaguinho orou sobre isso aqui. Nós precisamos, por exemplo, preparar o nosso corpo, precisamos descansar devidamente, para que quando a gente chega aqui no momento do culto, a gente possa dar o nosso melhor a Deus. Você não pode estar num culto reverentemente se você cochila o tempo todo. E não apenas preparar o nosso corpo, mas nós também precisamos preparar o nosso espírito. E fazemos isso à medida em que nós oramos, em que nós meditamos na palavra de Deus a semana toda. E aí quando a gente chega aqui no domingo, aquilo que a gente vai experimentar aqui é a cereja do bolo, é o ápice de uma semana que foi vivida na presença de Deus e em reverência diante dele. Se nós temos de fato consciência de que esse momento é um encontro com Deus, um encontro com a majestade, a santidade e com a glória de Deus, nós vamos nos esforçar para chegarmos aqui com antecedência, a fim de que nós aproveitemos todos os elementos do culto, já que todos eles são igualmente importantes. Nessa igreja há um milagre que a gente vê aqui acontecer semanalmente. A banda sobe para iniciar o culto e não tem quase ninguém. É quase desanimador, se não fosse pelo fato de que a gente já sabe que depois que se cantam umas 2, 3 músicas, a igreja está toda lotada. Por que será, irmãos, que nós temos tanta dificuldade em sermos pontuais? Será que o início do culto ele não é importante? Será que os louvores que nós entoamos aqui, eles são menos importantes? Com certeza não são. O culto inteiro é feito na presença de Deus e por isso nós precisamos nos esforçar para estarmos aqui pontualmente.
E uma vez estando aqui, precisamos evitar qualquer coisa que possa distrair a nossa atenção. Seja conversa, seja paquera, seja celular, o que for. Nós precisamos nos lembrar o tempo todo que nós estamos na presença de Deus. E, portanto, nós precisamos ser coerentes com essa realidade. Entretanto, meus irmãos, essa reverência que o culto requer, ela não pode nos paralisar, ela não pode nos emudecer, ela não pode nos atemorizar diante da grandeza de Deus. Mais uma vez, eu creio que aqui os serafins nos dão um exemplo brilhante. Apesar deles serem reverentes, ao mesmo tempo esses serafins participam ativamente do culto a Deus. Ele nos mostra como deve ser uma adoração espiritual e verdadeira. Nós precisamos aprender com eles que quando nós estamos na presença de Deus, no momento do culto, nós temos que ter disposição para participar ativamente do culto ao Senhor. Porque, no final das contas, há uma diferença muito grande entre você assistir um culto e você prestar um culto ao Senhor. A impressão que nós temos muitas vezes é que há muita gente assistindo o culto, mas há pouca gente que de fato presta um culto ao Senhor. Há pouca gente que de fato se envolve ativamente na adoração do Senhor. Às vezes é lamentável quando a gente está aqui na frente e a gente percebe que existe tanta gente que se mantém o tempo do culto inteiro de forma apática, de forma dispersa em relação ao que está acontecendo aqui. E eu fico pensando, meu Deus, o que será que essas pessoas vieram fazer num momento como esse? Às vezes eu acho que muita gente vem ao culto apenas para nutrir aquele sentimento e aquele hábito religioso. E outras vezes também, pelo que elas falam, eu já percebi que muita gente, estranhamente, vem para um culto evangélico receber uma coisa como que um passe. Vem aqui receber uma dose de ânimo para enfrentar a semana que vai iniciar. E não é esse, absolutamente, meus irmãos, não é esse o objetivo do culto. O objetivo do culto é nos permitir desfrutar de um encontro coletivo com a grandeza de Deus. E por causa disso, nós precisamos nos envolver de forma pessoal e direta e ativa na adoração do nome dEle. Portanto, meus irmãos, quando estamos no momento de adoração, que você possa cantar ao Senhor de todo o seu coração. Quando nós estamos aqui orando, que você possa derramar a sua alma na presença do Senhor. E quando chega o momento da pregação da palavra, que você possa ouvir atentamente a voz do Espírito Santo falando através das Escrituras. Vimos aqui que o culto é um encontro com a grandeza de Deus e, portanto, nós precisamos ser reverentes. Quais seriam, então, irmãos, outras marcas de um autêntico encontro com Deus? Em segundo lugar, podemos aprender com esse texto que o culto é um encontro com o Evangelho de Deus. Quando Isaías se depara com a santidade de Deus, ele imediatamente toma consciência da sua pecaminosidade. E ele expressa isso da forma mais forte possível. Ele pronuncia um ai a respeito de si mesmo. Se você não está familiarizado com isso, o ai é um recurso profético através do qual esses homens de Deus denunciavam o pecado do povo e ao mesmo tempo eles prenunciavam o juízo vindouro que se abateria sobre eles caso eles insistissem no pecado. Quando a gente pega esse livro de Isaías, a gente vai ver que nos 5 capítulos anteriores, Isaías está o tempo inteiro denunciando o pecado do seu povo, Judá, e ao mesmo tempo ele está alertando esse povo de que se eles não mudarem as suas práticas, o Senhor trará juízo sobre eles. Quando você chega no capítulo 5, capítulo exatamente anterior a esse que lemos agora à noite, você vai ver que há uma sequência de 6 ais que são proclamados contra Jerusalém e Judá. E é interessante pensar que justamente agora, quando nós chegamos no capítulo 6, é proclamado o 7º e o grande ai da sequência.
Mas diferentemente daqueles que nós podemos ver antes, no capítulo 5, esse ai agora não é ai de Judá, não é ai de Jerusalém, não é ai das nações ímpias. O que Isaías diz aqui no capítulo 6, versículo 5 é: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante observar que aqui Isaías demonstra consciência não apenas do seu próprio pecado, mas ele demonstra consciência também da justa condenação que paira sobre ele. Ele diz: estou perdido. E esse é o cerne da má notícia que faz o Evangelho ser uma boa notícia. É que nós estamos perdidos. É a má notícia de que todos nós somos pecadores. E não apenas isso, todos nós somos pecadores que se encontram em estado de condenação diante de Deus. Muita gente pensa que condenação diante de Deus é uma possibilidade que pode remotamente vir a acontecer depois da sua morte. Você chega no céu, São Pedro puxa o seu extrato, vai ver se houve mais erros ou mais acertos, e se você errou muito e não tiver jeito, aí você pode vir a ser condenado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem, a parte da graça salvadora de Deus, ele já está condenado. Mas dificilmente uma pessoa pode chegar a essa consciência de pecado e condenação por conta própria. Algumas pessoas podem até entender que, como seres humanos, elas são falhas e podem aqui e acolá admitir algum pecado. Mas daí a pessoa admitir que ela está justamente condenada diante da santidade e da justiça de Deus, isso é algo que é impossível aos homens. Só o Espírito Santo, através da sua atividade redentiva, é que pode trazer um homem a essa consciência. Afinal, diz a Bíblia, é Ele, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas depois dessa plena confissão de pecado, o profeta Isaías recebe a boa notícia da salvação. Versículo 6 diz: então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Perceba que a mensagem do Evangelho chega aqui ao profeta Isaías, primeiramente através de uma representação dramatizada. Algo que funcionou para ele mais ou menos como um sacramento, funciona para nós hoje. O serafim toca os lábios do profeta com uma brasa que havia sido tirada do altar, e com isso o que o serafim quer fazer é representar de uma forma externa e visível uma realidade interna e invisível que Deus estava operando nele. Isto é um sacramento, isto é uma representação dramática daquilo que o Evangelho faz nas nossas vidas. E talvez quando a gente lê um texto como esse, lê aqui a palavra altar, nós podemos ser facilmente conduzidos ao erro. Na nossa cultura, quando a gente fala sobre altar, estamos quase sempre falando de uma plataforma onde as pessoas colocam as imagens dos santos, não é isso? Mas aqui não, o altar mencionado é o altar do templo. E o altar do templo é algo completamente diferente. Na verdade, ele funciona mais como uma grande churrasqueira sobre a qual são queimados os animais oferecidos em sacrifício para a expiação do povo. Esse é o altar do templo. Então, quando o texto diz que o serafim tira uma brasa do altar, não é uma brasa qualquer. Esse altar não é um altar de flores e velas, é um altar de sacrifício, é um altar de morte, é um altar de derramamento de sangue. Portanto, essa brasa está apontando para o fato de que, se Isaías está sendo perdoado, não é porque Deus varreu o pecado dele para debaixo do tapete.
A brasa lembrava para ele que o perdão e a purificação dele se dava com base na vida de outro que foi derramada em benefício dele. Sabemos pelo progresso da revelação que todo esse sistema sacrificial do Antigo Testamento, tudo isso, diz a Bíblia, eram sombras das coisas que haveriam de vir. Aqueles sacrifícios apontavam para Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que seria sacrificado de uma vez por todas. E que era justamente por causa dele que Isaías podia receber perdão, que Isaías podia ter os seus lábios purificados. O que nós vemos no texto é que depois dessa representação visível, o Evangelho é comunicado a Isaías em palavras audíveis. O serafim lhe diz também: a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Meus irmãos, eis aqui o Evangelho, eis aqui um excelente resumo da obra redentora de Deus em nossas vidas. A nossa culpa ela foi removida, o nosso pecado ele foi perdoado. O Evangelho é uma boa notícia e ela nos diz que apesar de todos nós sermos pecadores que merecem a condenação diante de Deus, em Cristo, pelo seu sacrifício em nosso lugar, nós podemos ser muito mais do que perdoados, nós somos justificados. Não apenas o nosso pecado ele foi cancelado, mas também os créditos da obediência de Cristo foram postos em nossa conta. E agora, quando Deus olha para nós, nós estamos sempre no azul. O nosso saldo está sempre positivo, porque nós não fomos apenas perdoados, nós fomos também justificados. A justiça de Cristo foi imputada a nós. De forma que nós podemos ver aqui nesse texto, como na nossa prática também, que embora o Evangelho ele possa ser representado nos sacramentos, embora o Evangelho ele possa ser demonstrado por atos de justiça social, o Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é um discurso que inevitavelmente precisa ser verbalizado. E é por isso que o serafim não apenas demonstra o Evangelho para Isaías, mas por fim o serafim também verbaliza a mensagem do Evangelho para ele. E é justamente por isso, meus irmãos, que nós podemos afirmar que não existe culto autêntico onde o Evangelho não é pregado fielmente. A igreja é a comunidade dos salvos e o culto é o encontro dos salvos com o Evangelho da graça de Deus. Nós somos regenerados pela palavra. Nós somos santificados, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. E, portanto, um encontro com Deus sempre vai nos colocar diante da má e diante da boa notícia do Evangelho. O objetivo da pregação num momento como esse não é alimentar, não é massagear o ego de homens caídos. É totalmente incompatível, meus irmãos, com o teor da mensagem do Evangelho, que um pregador venha aqui dizer alguma coisa que faça você sair daqui feliz e satisfeito consigo mesmo. É totalmente incompatível com o teor da mensagem do Evangelho que o pregador diga algo que faça você sair daqui achando que você é alguém melhor do que quem de fato você é. O Evangelho nos mostra quem Deus é e, em contraste, o Evangelho nos mostra quem nós realmente somos. E a justa e devida condenação que pesa sobre nós. O Evangelho, sim, ele gera satisfação. O Evangelho, ele é poderoso também para gerar alegria, mas não alegria por nós mesmos, mas alegria em Deus e naquilo que Ele fez em nosso benefício. Logo, por causa do Evangelho, nós devemos cultuar a Deus com quebrantamento. É o que nós vimos nesse texto. O quebrantamento é a primeira resposta que se deve dar diante de um encontro com a graça divina. Isso acontece, meus irmãos, porque quanto mais perto nós estamos de Deus, mais consciente nós seremos dos nossos pecados. Não existe um homem nessa terra que seja íntimo de Deus. Não existe um homem que verdadeiramente ande na presença de Deus, que não seja ao mesmo tempo um homem altamente quebrantado e um homem altamente consciente
do seu estado de miséria em contraste com a perfeita santidade de Deus. Embora no culto haja lugar para celebração, embora no culto haja lugar para alegria, nós podemos afirmar também que não pode haver um culto verdadeiro sem que haja espaço para quebrantamento. Sobre isso, Tiago escreve o seguinte: em sua carta ele diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. E como disse certa vez o reverendo Augusto Nicodemos, comentando sobre esse texto, ele diz: olha, meus irmãos, isso aqui é algo que a turma do louvorzão não entende, não é? Se você acha que a vida com Deus, que o culto a Deus é lugar para euforia, você não vai entender jamais as palavras que Tiago nos diz nesse texto. De fato, no culto ao Senhor não há lugar para euforia. No culto ao Senhor não há lugar para agitação. No culto verdadeiro não há lugar para nenhuma forma de balacobaco. Se nós levamos a sério a mensagem do Evangelho, se nós entendemos de fato o que o culto é, o que nós mais urgentemente precisamos fazer quando nós nos encontramos diante da majestade de Deus é nos quebrantarmos e não nos agitarmos. Outra aplicação oportuna é que nós devemos cultuar a Deus com simplicidade. E aqui eu creio que Isaías nos dá um exemplo de simplicidade fenomenal. Você observa nesse texto inteiro, quando ele se vê diante da grandeza de Deus, Isaías não busca usar de criatividade para de alguma forma chamar a atenção do Senhor para si, como nos ensina alguns gurus da música gospel. Isaías sabe que isso não tem sentido nenhum. Isaías sabe que isso, inclusive, não seria sequer possível, porque, meus irmãos, se nós pensarmos bem, a única coisa que pode chamar a atenção de Deus quanto a nós é o nosso pecado. E nesse sentido, ninguém precisa se esforçar, porque nós já chamamos a atenção de Deus com o nosso pecado, a ponto de Deus enviar o seu Filho para nos salvar. E, portanto, quando nós estamos diante de Deus, nós não precisamos tentar querer impressionar ao Senhor. Nós precisamos nos quebrantar e responder ao Senhor com uma adoração sincera e simples. E isso é completamente diferente do culto show que está aí tão em voga nas igrejas evangélicas. Na verdade, pouca gente sabe disso, mas a prática do culto show começou a partir de um movimento nos anos 80, de algumas mega igrejas americanas, que deram origem a uma onda chamada movimento, o nome é Seeker Sensitive, seria movimento de igrejas sensíveis aos buscadores, ou igrejas sensíveis aos interessados. Essas mega igrejas começaram a refletir, começaram a pensar formas de alcançar cada vez um público maior, principalmente alcançar pessoas que até então evitavam Deus e, consequentemente, evitavam a igreja também. E eles pensaram: por que a gente não pode reformular a nossa igreja? Por que a gente não pode reformular o nosso culto e deixá-lo um pouco mais parecido com aquilo que as pessoas já têm na sua vida diária? Em outras palavras, com aquilo que elas têm no mundo. E nesse sentido, o espaço do culto foi completamente remodelado, para que perdesse toda aquela aparência de templo e que agora se parecesse mais com as casas de show, que o mundo conhece muito bem. O culto também ele foi completamente remodelado para que não houvesse nada que de alguma forma soasse estranho aos ouvidos das pessoas que iam ali participar deles.
Inclusive a própria música sofreu influências fortes, a ponto dessas igrejas abandonarem toda a riqueza dos antigos hinos. E eles abraçaram a música pop, exclusivamente a música pop, como uma ferramenta para atrair, para envolver pessoas na adoração. Até a própria pregação foi grandemente prejudicada por esse movimento, quando eles deixaram de praticar uma exposição do texto bíblico para praticar uma espécie de palestra, cujo conteúdo era algo mais moralista, mais ético e mais terapêutico. E como consequência disso, podemos dizer que com certeza não houve mais conversões, porque quem convence e quem converte é o Espírito. E o Espírito Santo não depende desses artifícios humanos. Pelo contrário, o que houve foi uma degeneração mesmo do culto ao Senhor. O que houve foi uma degeneração da adoração, o que houve foi uma degeneração da pregação, a ponto de a própria mensagem do Evangelho ter sido bastante diminuída, bastante prejudicada. Ainda que as intenções originais fossem boas, mas um tipo de culto como esse, um tipo de igreja como essa, é uma igreja que foge completamente à simplicidade do Evangelho. E por fim ela acaba distorcendo a própria mensagem do Evangelho, que em essência é algo bem simples. Nós precisamos aprender a cultuar a Deus em simplicidade. Isso nos faz aqui lembrar o princípio regulador do culto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Estamos aqui numa série sobre espiritualidade reformada, e esse é um velho princípio da espiritualidade reformada. Ele nos diz que Deus deve ser adorado exclusivamente através das formas estabelecidas por Ele mesmo. O princípio reformado, ele parte da consciência de que foi Deus que se revelou a nós, é Deus que nos convida a adorá-lo, e é Deus também que estabelece as formas pelas quais nós vamos adorá-lo, e que aqui não há espaço nenhum para a nossa criatividade humana. Nós vamos tão somente observar aquilo que as Escrituras prescrevem como formas aceitáveis de adoração, e é por isso que num culto bíblico o que nós temos é leitura da palavra, oração, cânticos, ofertas, pregação e sacramentos. Nós não devemos adorar segundo as nossas preferências pessoais. O culto deve ser prestado de acordo com a vontade de Deus, revelada nas Escrituras, e não com a nossa vontade. E meus irmãos, o rei Uzias, aquele que nós mencionamos no início da mensagem, é um dos melhores exemplos que nós temos na Bíblia de uma pessoa que quebrou, que transgrediu o princípio regulador do culto e se deu muito mal. Eu comecei essa mensagem falando sobre esse reino dele, como era grande, como era esplendoroso, como era próspero. Mas o que faltou dizer foi como que esse homem morreu. E por que esse homem morreu? Depois de várias décadas temendo ao Senhor e sendo grandemente abençoado por Deus, um dia o rei Uzias teve uma ideia terrível. Ele entrou no templo do Senhor e foi por si mesmo, com suas próprias mãos, oferecer incenso diante de Deus. E você pode pensar, poxa, que homem adorador, que homem piedoso. Mas, meus irmãos, vocês precisam lembrar que a lei do Senhor não permitia que outras pessoas, senão os sacerdotes, oferecessem sacrifícios ou oferecessem incenso no templo. O que Uzias fez foi tentar celebrar um culto de acordo com a sua própria vontade, um culto do seu jeito, um culto de acordo com a sua preferência pessoal, em prejuízo daquilo que a lei de Deus determinava quanto às formas aceitáveis de adoração. E diz o texto bíblico que assim que ele lançou mão do incenso, o Senhor feriu a Uzias com lepra. A lepra apareceu na sua testa, e a partir daquele momento até o final da sua vida, por causa da lepra, Uzias viveu como uma pessoa impura, uma pessoa completamente inadequada, completamente
inapropriada a prestar culto ao Senhor. E a lição que nós tiramos dessa história é que Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele é soberano também sobre o culto que nós prestamos aqui. E por isso nós precisamos adorá-lo de uma forma que agrade a Ele e não a nós mesmos. O que mais nós devemos esperar, meus irmãos, de um culto ao Senhor? Ele é um encontro com a grandeza de Deus, ele é um encontro com o Evangelho de Deus, mas em terceiro lugar, ao olharmos para esse texto, nós podemos aprender que o culto é também um encontro com a missão de Deus. Versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Chegando ao final da visão, Isaías mais uma vez é surpreendido com esse evento. Agora ele ouve a voz do próprio Deus falando com ele. E nessa fala, Deus faz a ele um chamado para que ele atendesse ao ofício profético. E aí ele pôde ver a Deus, ele pôde ouvir a voz de Deus, ele pôde ser perdoado por Deus. E tudo isso era um grande privilégio para ele. Mas agora Deus o está levando adiante e está mostrando que, além de privilégios, Deus tem também para ele a responsabilidade, o grande desafio de transmitir essa mensagem a outros. Diante da voz de Deus que o desafiava para o ministério, Isaías, agora perdoado, ele atende prontamente ao chamado de Deus. Ele diz: eis-me aqui, envia-me. E ele se dispõe a levar a palavra de Deus aos ouvidos insensíveis do povo de Jerusalém e Judá. Meus irmãos, não foi uma missão fácil, foi uma missão dificílima. Se você ler o que segue nesse texto, em seguida ao versículo 8, Deus vai dizer a ele que ele vai pregar, mas as pessoas não vão ouvir. Humanamente falando, poderíamos dizer que Isaías teve um ministério fracassado. Não houve conversões em massa. Não houve tanto quebrantamento, não houve tanto choro quanto ele talvez pudesse esperar, mas Deus foi glorificado. Sempre que o Evangelho é pregado fielmente, Deus é glorificado, independente dos resultados produzidos. Portanto, com uma resposta à sua submissão, Isaías nos ensina que nós devemos cultuar a Deus com disposição para servi-lo. O culto verdadeiro não é um conjunto de sentimentos que nós aqui estimulamos por algumas horas. Cultuar a Deus também envolve uma dimensão muito prática, que é de nos colocar diante do desafio de compartilhar com outros a mensagem do Evangelho que nos alcançou e que fez de nós adoradores de Deus. Esse é um padrão recorrente na Bíblia. A responsabilidade e privilégios andam juntos. E aqui nós temos um teste valioso, a missão de Deus. Ela nos dá um teste valioso para que nós possamos medir, para que nós possamos avaliar a qualidade e a autenticidade da nossa adoração. Porque um culto falso nos leva a buscarmos cada vez mais a satisfação dos nossos desejos egoístas e não a vontade de Deus para as nossas vidas. O culto mundano, ele ressalta as minhas necessidades mesquinhas, em vez de nos mostrar a necessidade dos homens perdidos que precisam conhecer ao Senhor para que também possam adorá-lo. O culto idólatra, ele aponta para o nosso ego caído e não para o ser de Deus em sua majestade, santidade e glória. Por outro lado, o culto autêntico, que é um verdadeiro encontro com Deus, ele vai inevitavelmente nos levar ao centro da vontade de Deus para as nossas vidas, por mais desafiador que isso nos seja. O culto ao Senhor, ele nos motiva, ele nos impulsiona e ele nos equipa para nós levarmos a mensagem de Deus aos perdidos. O culto bíblico, ele dá frutos que ultrapassam os limites da nossa reunião dominical. O culto reformado, que é também um culto missional, ele funciona como um lembrete permanente de que o perdão dos meus pecados não é o fim da minha caminhada com Deus, mas que é apenas o início. Finalmente, meus irmãos, para concluir, eu queria aqui usar as palavras do profeta Jeremias,
para dizer que se nós de fato queremos praticar um culto saudável, um culto bíblico, um culto reformado, que verdadeiramente agrada a Deus, o nosso grande desafio nos dias de hoje é nos colocarmos diante das bifurcações, diante das encruzilhadas da espiritualidade contemporânea, pararmos, olharmos e perguntarmos pelas veredas antigas, até que nós encontremos o bom caminho das Escrituras, percorrido por tantos homens e mulheres de Deus, e tendo encontrado esse caminho, que nós o sigamos com perseverança e com fidelidade, a fim de que andando nele, nós encontremos o descanso, a satisfação e o sentido que existe em Deus somente e em nenhum outro. Que Ele nos abençoe. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos os desafios que ela apresenta para nós nessa tarde. Quebrante nosso coração, ensine-nos, ó Pai, a sermos adoradores que te adoram em espírito e em verdade, e que o nosso louvor e o nosso culto sejam agradáveis ao Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.